preocupados com o futuro que se avizinha se não houver o veto. Se não tivermos o veto do presidente a esse projeto de lei de abuso de autoridade que foi aprovado de forma muito célere. Ele estava arquivado na Câmara havia 2 anos e quando de repente, apesar de termos vários outros projetos, como o projeto propriamente do Moro, está parado, dormitando, e esse, sem mais nem menos, foi retirado dos escaninhos e apreciado a toque de caixa, um projeto que é muito ruim a partir do momento que criminaliza diversas condutas relacionadas à investigação, desde o início da investigação pelos policiais militares, desde eles não poderem utilizar a algema, porque passariam eles a serem os criminosos, desde o delegado que não pode dar início a uma investigação sem que, com base em denúncia anônima ou até mesmo com pequenos indícios de prova para que se delineie essa investigação. Então isso vem num momento em que a gente sabe que a intenção dos deputados, do parlamento em geral, é retaliar por conta do momento político que vivemos. Na medida em que temos diversos poderosos presos, e isso nunca aconteceu nesse país, pelo menos não nessa dimensão. Então a gente sabe que o intuito desse projeto de lei aprovado a toque de caixa, na verdade, é a retaliação pura, é o espírito de vingança para o trabalho que vem sendo bem executado. A gente sabe que abusos têm que ser repreendidos e nós não nos posicionamos contra isso, mas uma lei dessa envergadura teria que ser melhor debatida, mais bem aquilatada, para que tivéssemos crimes, não esses crimes que foram postos, crimes totalmente abstratos, vagos, em que qualquer conduta nossa, desde o policial militar nas ruas, ao defensor, ao delegado de polícia, ao promotor, ao juiz, que se decretar uma prisão e ela for revertida, a depender da circunstância, pode ser responsabilizado também pelo abuso de autoridade. Então esse projeto de lei não é inviável, não é interessante em nenhum aspecto que se apresenta, porque a gente sabe, afinal de contas, como eu disse, que a intenção é puramente a retaliação. Nós temos outros diversos projetos que são de interesse social e esses não são votados com essa urgência, em que a Câmara dos Deputados, como é feito com o PL do abuso de autoridade, votou na CCJ em tempo recorde e à noite votaram com acordo de lideranças, passando esse projeto e enviando para a sanção presidencial. Então a nossa salvação nessa quadra seria exatamente o veto pelo presidente Bolsonaro, que é o que a gente pleiteia por meio desse movimento. E esperamos, e a gente sabe, que o maior atingido é a sociedade, no nosso caso a sociedade itaporanense, de forma direta, porque a repressão vai ficar totalmente fragilizada, e essa é a motivação desse nosso ato de repúdio e de postulação desse veto pelo presidente Bolsonaro ao projeto de lei do abuso de autoridade. Eu vou passar a palavra ao Dr. Hawali a fazer as considerações a respeito também desse PL. Doutor. Gente, bom dia, primeiro, agradecer ao Dr. Radamés pela convocação. Eu particularmente, eu nunca fui de acreditar muito em movimentos, até mesmo pela questão política, porque a gente está chamando a atenção de algo técnico, mas que vai ser decidido por um viés político. Só que nesse caso é totalmente diferente, Tanto que eu convidei a população, convidei os policiais civis para poderem vir, e vieram de forma totalmente voluntária, porque não foi imposição, foi um convite. Mas o que me assusta é a forma como esse projeto foi lançado. Apenas para colocar um contexto histórico, esse projeto ele nasceu, na verdade, apesar de ser o projeto de 2017, ele nasceu em 2016, quando o Renan Calheiros começou a ser investigado. Na época, as palavras do Renan Calheiros, inclusive, ferindo o juiz que tinha autorizado a investigação, era de que era um juiz eco de primeiro grau. Isso mostra o total desprezo que essa classe política sente pela população e pelos atores da persecução penal. Pode parecer que seria uma defesa de classe, uma defesa de função, mas não é. A gente está notando aqui um problema de ordem técnica e um problema direcionado. Na verdade, é uma lei
que é travestida de um total abuso, né? Ironicamente, a lei que tenta punir o abuso de autoridade, ela nasce de um abuso do poder legislativo, porque coloca, de uma forma bastante clara, uma ameaça contra aquelas pessoas que podem investigar e que podem prender. Então a gente tem desde de punições de usar a algema de forma desnecessária, mas quem é que vai falar que é necessário ou desnecessário? É o policial. É ele ali que vai poder sofrer com a sua própria vida caso não utilize a algema. Não é quem vai estar ali no gabinete, né, utilizando do poder legislativo que tem para imputar um tipo de crime. Um outro tipo penal que me chamou bastante atenção é estender as investigações além do tempo necessário. Mas o que é o tempo necessário? Qual segurança que eu tenho para poder investigar alguém se eu não terminar aquela investigação ali em 30 dias e a gente sabe que é impossível terminar a investigação, são raríssimos casos. É impossível terminar uma investigação em 30 dias porque eu dependo de oitivas, eu dependo de perícia, eu dependo de análise, eu dependo de, às vezes, documentos que vão ser cedidos por órgãos públicos. A gente sabe que a regra não é terminar a investigação em 30 dias. Mas a partir do momento que tem uma pena, tem um crime, de estender as investigações além do tempo necessário, e esse tempo necessário fica a critério do próprio legislador, da própria pessoa que vai decidir aquilo ali, em eventual criminalização, eu não tenho nenhuma liberdade para poder fazer isso. Ou não conceder habeas corpus quando for possível. Mas como assim? A autonomia funcional que tem e deve ter o juiz para decidir o caso concreto, não quer dizer que ele está errado porque um outro órgão corrigiu, um outro órgão reformou aquela sentença. Não, quer dizer que ele teve um ponto de vista diferente sobre o direito. O direito ele não é matemático, não tem como você ter uma ciência matemática a partir de uma análise jurídica, né? Porque o direito ele existe no plano abstrato, mas ele é aplicado no plano concreto. E o plano concreto, muitas vezes, ele pode mudar conforme a prova que é colocada nos autos. Então isso tudo chama a atenção da gente, né, realmente para envidar esforços, porque o que está sendo feito de uma forma bastante clara é uma ameaça direta do Poder Legislativo, porque está vendo que ele está sendo responsabilizado pelos abusos que eles cometem, pelos crimes que eles cometem, de forma a calar aquele que vai trabalhar na persecução penal. É acabar com a segurança da população, porque eu estou realmente colocando aqui de uma forma até emocionada, mas é porque eu vejo o risco que tem a nossa função de não poder ser exercida, e aí o que vai acontecer no plano concreto é o quê? Aqueles atores que trabalham na persecução penal, policial militar, policial civil, promotor, juiz, vai pensar duas vezes a tomar uma atitude ali de iniciar uma investigação. Às vezes vai ser muito fácil simplesmente bater seu cartão e trabalhar mais o mesmo do que ir atrás de investigar poderosos, porque na verdade quem vai poder tomar alguma posição contra o delegado, contra o promotor, contra o juiz, é quem tem dinheiro. Não vai ser aquela pessoa que é presa ali na boca de fumo, ou aquele assaltante que acabou de roubar pequena quantia de um cidadão que estava passando. Não, essas pessoas não têm depois como procurar punir os atores da persecução. São os poderosos. Né? É o que aconteceu recentemente aí com essa quebra da Odebrecht e de tantos outros. Né? Foi o que motivou isso. Então, é um canto da sereia a forma como foi passado esse projeto de lei, numa votação que não foi nominal, uma votação que foi feita apenas pelo olhômetro, né, como ele mesmo falou, o próprio Rodrigo Maia falou isso. Não, estou vendo aqui que não tem quórum. Mas como assim? Ele não contou, ele não contabilizou quantas pessoas eram contra aquele tipo de votação. Ficou parecendo que era uma decisão para saber onde eles iam, qual era o restaurante que eles iam. Quem é contra, levante a mão. Estou vendo aqui que não tem muita gente contra, então não precisa ser nominal. Não é assim. A forma como essa lei está passando deixa bastante claro qual que é a intenção deles, né? Além de ferir totalmente a técnica do direito penal. A gente tem lá tipos penais extremamente abertos, que não dão segurança jurídica nenhuma para a gente saber se está ou não cometendo determinado crime. Então, eu chamo a atenção aqui desse movimento, é um movimento realmente muito importante. A gente tem que conscientizar a população. Infelizmente, não é todo mundo que sabe a magnitude do problema que está sendo concretizado hoje. E eu espero... Eu não tenho muita crença política, mas eu realmente faço um apelo para que seja vetado. Né? E não é vetar apenas a questão do uso de algema, não é vetar apenas a questão da investigação policial, que é o que está sendo sinalizado, né? As polícias, né? Mesmo porque foi o discurso que foi utilizado para as eleições. Não, é vetar a lei como um todo. A lei
inteiramente fere todos os direitos que a gente tem, a gente não vai ter segurança nenhuma mais para investigar. E num cenário que o crime organizado cresce cada vez mais, a gente está verificando uma retaliação nos órgãos que podem trazer segurança pública para a sociedade.